Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Nathalie Azevedo, estou aqui para te servir com comunicação de qualidade, com conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre liderança, aspectos de liderança, como a gente se classifica como liderança, quais são as características e habilidades dos líderes do futuro. Então vamos nessa, sem mimimi e sem papo devagar, para que a gente consiga entender a partir de estudos científicos e a gente consiga ter um posicionamento frente aos nossos liderados. Eu sou especialista em liderança e soft skill e estou aqui para te ajudar nessa reflexão de hoje. Gente, primeiro aspecto de um líder não é a questão dele ser gestor, não é a questão dele ser dono da empresa, não é a questão dele ter subordinados. Primeira característica de um líder, que provavelmente você nem tem ouvido falar sobre isso, é a influência que ele causa sobre a sua equipe. Isso mesmo. A influência, não é o medo. É a influência. Através de quê? Dos seus comportamentos. Através das suas condutas, da sua estratégia, da sua visão. De vários aspectos. Então, é a influência. A primeira característica de um líder é o quanto ele influencia a sua equipe. Primeira característica. Então, meu amor, se você não tem influência sobre a sua equipe, precisamos repensar, tá? Então, primeira característica é a influência. O quanto em porcentagens você influencia os seus liderados. Você precisa entender que a sua influência, ela não se dá só na sua habilidade técnica. Ela não se dá só sobre a sua comunicação, mas principalmente sobre o seu comportamento. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Segundo aspecto é a sua visão. A sua visão de onde você quer chegar, né, precisa estar muito claro para a sua equipe, né? Quais são os aspectos, aonde você se vê com essa equipe? Existe a visão da empresa como um todo, existe a visão do quanto de crescimento da sua equipe. Essa visão de crescimento tá muito claro, porque às vezes você quer ir para o norte, a sua equipe está no centro e a equipe de gestão, de uma maneira geral, da empresa está para o sul. Então, a tua visão de crescimento de equipe está alinhado com, de fato, a visão do grupo como um todo. Ela consegue enxergar as coisas que você está pretendendo para a equipe. E isso se dá muito, gente, quando a gente deixa clara a nossa estratégia. Por quê? Eu não sei se vocês acompanham o Tiago Brunet. Ele tem no livro Especialista em Pessoas algo bastante interessante, que são os níveis de mentalidade, tá? Então, existem colaboradores que têm um nível de mentalidade 0, né? Que é aquele nível que se pagar os boletins no final do mês tá tudo certo, que é o da novela das 8, que tendo o dinheirinho para tomar cervejinha no final de semana tá tudo massa. Ele não tá muito preocupado em crescimento cognitivo, se é que você me entende. Tem o nível 2, que ele é até um pouquinho preocupado com crescimento cognitivo, mas o que ele quer, na verdade mesmo, é que você diga o que ele tem que fazer e aí ele faz. E aí ele faz bem feito, direitinho, com diligência, com organização, mas ele quer que você diga, ele não tem iniciativa. Tem um nível que já tem uma iniciativa, que é aquele empreendedorzinho que sai do nicho, mas não tem grandes ideias, né? E tem o nível dos gênios, beleza? Então você precisa estudar, enquanto líder, pessoas, para que você entenda, né? Como as pessoas se manifestam, como as pessoas vai lidar com aquilo. E a melhor maneira de mensurar isso é você entregando uma estratégia. Então, você deixar claro aonde você quer chegar. Você deixar claro quais são os seus objetivos. Você deixar claro a sua visão, mas concomitantemente você dá estratégia para isso. Então, eu quero ter mais 30 clientes. Então, eu vou ter que prospectar no mínimo 1 cliente por dia. Isso é um exemplo besta, gente, só para vocês entenderem o processo. Então, eu digo o que eu quero, qual é o meu objetivo, onde eu vejo a equipe, mas eu dou a estratégia. Isso é um líder, beleza? Outra coisa importantíssima é a comunicação eficaz. Às vezes a gente acha que o que a gente falou tá tudo bem, mas a gente não parou para ouvir
o outro para saber o que ele entendeu. Então, existe uma técnica que é muito usada em posto de gasolina, que o cara pergunta, gasolina? Aí você diz, sim, sei lá, R$100. Ele faz, R$100 de gasolina, senhor? Ele repete o que você acabou de dizer, para se certificar que o que você disse, o que você está ouvindo é a mesma coisa. Porque muitas das vezes, entre o que eu falo e o que você escuta, existe um delay, existem ruídos aqui no meio. E esses ruídos fazem uma interpretação equivocada sobre o que eu falei e você ouviu. Então, a melhor maneira de eu entender que você, de fato, entendeu o que eu estou falando é você repetir para mim. Então, eu já te convido a deixar teu comentário aqui embaixo e tu explicar, fazer um resuminho sobre o que você entendeu desse texto, desse vídeo, sobre suas principais características, sobre o que você quer aprender mais, que parte você quer mais se aprofundar, o que foi legal e o que não foi, deixa aqui embaixo. Já vai te ajudar a você utilizar e desenvolver a comunicação assertiva. Comunicação assertiva é uma característica importantíssima de um líder de sucesso, gente. É a gente aprender a não só falar, mas ouvir. Ouvir a comunicação do outro. Saber se o que eu falei foi o que o outro entendeu. Isso é importantíssimo. A maioria dos problemas de uma equipe é a falta de comunicação ou a comunicação com ruído. Porque você fala enquanto líder, parte do pressuposto que todo mundo entendeu, as pessoas entendem de outra forma e, consequentemente, agem de outras formas, e aí você vem com o seu revertério, sem entender que o processo de liderança é um processo duplo. É um processo de falar, mas é um processo de ouvir. É um processo de ressignificar continuamente. Terceiro aspecto importante, o líder, ele é um tomador de decisão. Se você, meu amor, tem dificuldade em tomar decisão, pela sua dificuldade de dizer não, pelas suas crenças limitantes, pela sua dificuldade de querer agradar, você precisa ressignificar o seu papel de líder. Provavelmente você não nasceu para ser líder, ou você precisa ressignificar e trabalhar esses outros aspectos. Por isso que eu sempre digo que um líder que não faz um trabalho das suas questões emocionais, ele dificilmente vai ser um líder que vai performar. Dificilmente. Porque lidar com pessoas é saber lidar com questões muito suas. E isso requer um trabalho contínuo de observação. Então, ser um tomador de decisão vai ter momentos que você vai desagradar. Vai ter momentos que você, pela sua necessidade de se sentir amado e aceito, vai contrariar outras pessoas e isso vai te causar dor. Você vai ter que dizer muitos nãos. Se você ter dificuldade em dizer não, eu gravei um vídeo aqui de como dizer não, tá? Então, é um tomador de decisão. No frigir dos ovos, a sua equipe espera que, com base na sua visão e na sua estratégia, você tome decisões. E muitas vezes em situações constrangedoras, em situações inquietantes. Então, você precisa já, quando assumir esse papel, entender que você vai ser um tomador de decisão. E com base em tudo que você ouviu, com base na harmonia, com base na comunicação assertiva que você já desenvolveu, você vai sempre tomar a melhor decisão para sua equipe. Quarto passo é você precisa ter empatia e inteligência emocional. Empatia para você compreender sua equipe, saber se colocar no lugar dos outros. Existem vários mecanismos que, se vocês quiserem, eu posso trabalhar aqui, que são modelos que você consegue trabalhar para você entender que o ser humano tem momentos, para você entender que existem fases e ciclos na vida da pessoa e que é importante muitas vezes silenciar, que é importante muitas vezes dar feedbacks assertivos, que não é feedback sobre a pessoa, mas sobre o comportamento, sobre o resultado. Muitos líderes com dificuldade de trazer o resultado, porque a pessoa, por exemplo, está passando por uma situação mais difícil, eles têm essa dificuldade porque eles, em vez de dar feedback sobre o resultado em si, eles dão sobre a pessoa. E aí é importante que você entenda isso.
O feedback é sobre o resultado, porque não é sobre a pessoa no sentido de que quando você vai dar um feedback de um setor, por exemplo, de um vendedor, seria dele ou qualquer outro vendedor. É sobre o resultado da venda. Não é sobre João, Maria, Benedita ou Francisco. É sobre o setor que não está rendendo o esperado. Então, esses feedbacks são muito importantes. Porém, se você não tiver a inteligência emocional de saber lidar com isso, se você não tiver a inteligência emocional das palavras certas na hora certa, se você não tiver a inteligência emocional para saber o momento correto, esse feedback vai ir por água abaixo. Ele vai levar para si e não vai desenvolver. Porque a principal função do feedback é o desenvolvimento. Lembre-se que uma equipe está para trabalhar habilidades de conduzir os seus liderados para um lugar que ele não iria sozinho. Isso é bem importante entender, né? Você não está ali só para ser o chefe, vamos dizer assim, né? Você está ali para levar o cara de um lugar para outro que ele não conseguiria sem você, provavelmente. Então você está ali para estimular habilidades, para motivar. E esse feedback, se você não tiver inteligência emocional, se você não tiver empatia, você não vai conseguir isso. Ao contrário, você vai fazer com que esse liderado não performe, porque você não soube conduzir esse feedback. Outra importância é a capacidade de motivar. A capacidade de motivar, ela também tem que ser pautada na disciplina. Por quê? Motivação depende de aspectos emocionais seus. Muitas vezes, por uma questão de ciclo menstrual, de brigar com a esposa, de ter batido com o carro, você não consegue se sentir motivado, porque vai depender de aspectos emocionais. Mas quando você estipula uma estratégia e você faz a sua equipe pautada na disciplina, a motivação ela vem muitas vezes como consequência. Consequência que você disciplinou a sua equipe, eles começaram a ter aspectos e começaram a colher aquilo. Isso vai motivando. É igual a exercício físico, né? No início, normalmente, você começa na força do ódio. Aí, quando você vai vendo os resultados, você vai se motivando. Muitas vezes, a sua equipe não vai estar motivada logo no primeiro momento. Mas vai ser através da estratégia, da disciplina, que vai fazer com que, com os resultados, ela comece a se motivar. E você é o parâmetro primeiro disso. Outro aspecto importante é a capacidade de você inspirar, tá? É a capacidade de você gerar confiança. E a melhor maneira de você conseguir isso é você ter um comportamento adequado com aquilo que você cobra. Não adianta você cobrar que as pessoas cheguem cedo se você só chega atrasado. Não adianta você cobrar que a sua equipe precisa estudar se a sua equipe nunca lhe viu num curso. Não adianta você dizer que as pessoas precisam ser educadas e gentios com os clientes se você é extremamente grosseiro. Então, a melhor maneira de você ser um líder de sucesso respeitado pela sua equipe é você ser o exemplo dela. Você mostrar a capacidade de inspirar, de influenciar, principalmente através do exemplo. Líder que não dá o exemplo, no máximo ele consegue que os outros o respeitem através do medo, tá? Então, as características que eu estou dando aqui hoje são de líderes de alta performance, né? Característica do líder ter habilidade emocional, característica do líder ter habilidade técnica, porém, ser uma liderança pautada em pessoas, como pessoas, entender os níveis de consciência de cada pessoa, o estado emocional de cada pessoa, estabelecer estratégias muito definidas através da disciplina e da constância, mostrar a visão de onde você quer que seus liderados cheguem, quais são os principais aspectos da sua equipe, respeitar o momento, dar feedbacks assertivos. Seguindo esse passo a passo que eu dei nesse vídeo, você vai conseguir liderar com sucesso. Se você quiser que a gente explore cada aspecto desse com técnica, com exercício, com hábitos que a gente pode estabelecer dentro da instituição para que você conduza isso, coloca aqui embaixo, que eu vou me aprofundando em cada aspecto desse.
É importante também que você seja um agente divulgador, porque é muito vídeo na internet com besterol. E aí quando você tem vídeos sérios, pautados em pessoas sérias, que têm uma bagagem séria, que traz conteúdos de pesquisa, é importante que você leve isso para sua equipe, porque a melhor maneira é a gente aprender junto. Né? Aprender junto vai te levar para um outro nível. Olha o que eu achei, olha um vídeo legal, que eu acho que a gente pode construir isso junto. Isso vai trazer proximidade sem intimidade, porque é importante entender o seu lugar dentro da liderança, que é de inspirar, de gerar confiança. Isso normalmente, quando você está com muita intimidade com o seu liderado, isso se quebra. Então, comportamento adequado também é fundamental. Eu agradeço, né? Você está até aqui. Curte, compartilhe, divulgue o canal e seja você o agente transformador da realidade de outras pessoas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.